vai já para o momento de... Então, gente, continuando a aula, agora que já está gravando, novos conceitos, né? Se liga no conceito, que é super importante, operações enxutas, né? Chegando aí já ao final, a última aula de conteúdo, nós vamos falar um pouquinho sobre o JIT, Just in Time, mais uma sigla, né? Mais uma sopa de letrinhas, mais um termo em inglês, mas que leva a ideia do quê? De operações enxutas, tá? Que significa o quê, professor? Significa mover-se na direção de eliminar todos a palavra mágica aqui, desculpem, do JIT e de operações enxutas. Desperdícios, tá? Essa palavra é mágica, essa palavra precisa estar em foco, tá? Eliminar todos os desperdícios, de modo a o quê? A desenvolver uma operação que é mais rápida, mais confiável, produz produtos e serviços de mais alta qualidade e, acima de tudo, overall, né? Acima de tudo, opera com custo baixo. Tio Patinhas na jogada. Gente, não adianta. No final das contas, o custo é sempre muito importante, tá? Por quê? Desperdício afeta diretamente o custo. Aí você fala assim, mas a gente tem uma margem grande, né? Por exemplo, eu trabalho com um produto que tem uma grande margem de lucro, sei lá, um notebook, Apple, né? Celular da Apple, que é super caro. Gente, não importa se a sua margem de lucro é alta, se a sua margem de lucro é pequena, sempre o desperdício vai afetar você financeiramente. Se você tem a margem de lucro grande, você deixou de ganhar o que você poderia. Se você tem a margem de lucro pequena, aí você está lascado mesmo, né? Porque aí vai comprometer a sua operação. Mas, acima de tudo, as pessoas sempre focam o custo, tá? O custo como centro principal e o que viabiliza uma empresa funcionar. Sem abrir mão, é claro, da qualidade, sem abrir mão da velocidade para atender o cliente, confiabilidade, mas o custo acima de tudo, normalmente dentro de uma empresa. JIT significa, né, o Just in Time, significa produzir bens e serviços exatamente no momento que serão necessários. Te lembra alguma coisa? Lembra, né, gente? É a ideia um pouquinho do que a gente tem conversado. Ele não pode ser antes para que apareça estoque, né? Just in time é contra estoque, tá? Então não pode fazer antes, mas também não pode fazer depois, porque gera atraso para o cliente, então impacta o cliente. Então é meio mágico. O JIT quer uma magia, é quase isso. Quer o excelente. O excelente é o meio termo. Né? Não quer fazer muito antes para não ter estoque, a gente já viu os custos do estoque, mas também não quer não quer perder o time, né? O tempo de entrega para desagradar os clientes. Então, o que ele fala é produzir bens e serviços exatamente no momento que serão necessários. Né? E aí a gente já refletiu bastante sobre essas dificuldades. Desculpem, o JIT visa atender a demanda instantaneamente. Olha que dificuldade. Olha que palavra difícil. Com qualidade perfeita e sem desperdícios. A gente estava acabando de falar sobre isso, né? Sobre a questão de ter perda no processo. E aí o Just in Time, ou as operações enxutas, ou Lean, ele vem justamente nesse sentido, tá, gente? Eu sei que lá na HBA tem bastante Kaizen, e a ideia dos Kaizens, que também é uma palavra voltada para a língua oriental, é o quê? É tentar trabalhar com isso, aumentar a qualidade e diminuir desperdício. Esse é sempre o foco, né? E uma filosofia-chave do JIT, né, da teoria do enxuto, da operação enxuta, é o quê? Simplificação. Tá? Porque muitas vezes as pessoas falam, o povo inventa umas ferramentas que é toda engessada, que é toda difícil. O JIT, gente, é focado em quê? Simplificação. Simplificar, tornar mais simples. Já ouviu falar numa frase que fala assim, meu antigo chefe falava muito isso, o melhor é o simples que funciona. Simples funcional. O mais simples possível que atenda aos objetivos, que consiga operar. É isso que eu quero. A gente trabalhava em desenvolvimento de tecnologia e normalmente o povo pirava o cabeção e falava, não, para de pirar. Eu quero o simples que funciona. Essa é a mesma ideia do JIT, né? Você precisa trabalhar com o mais simples possível, porque simplificando você vai conseguir também diminuir erros. Essa figurinha foi falada aí muitas vezes durante o curso, principalmente o pessoal da manhã, disse que alguns outros professores citaram, né? E eu não poderia deixar de citar nesse momento importante do JIT, né? Que é aqui a água tem a ver com estoque, né? E o navio é a gerência. Então, quanto mais baixo o estoque,
mais você consegue ver os problemas, né, que a gente considera as pedras, alguns problemas no processo produtivo. E quanto maior o estoque, menos você vê essas pedras. Então, por quê? Porque o estoque tampa os problemas. Mas a ideia é o quê? Você abaixar o estoque para conseguir ver, e a partir do momento que você identifica os problemas, no caso aí a gente vai falar de desperdício, você consegue o quê? Atacar as causas. Mas se você está tampando eles, encobertando eles, você está deixando passar. Melhoria contínua, isso mesmo, Rafael. É a ideia do Kaizen. Então, o JIT, tá, gente? O JIT, primeira coisa importante, o JIT é um método, né, de planejamento e controle, né, o Just in Time como método de planejamento e controle, ele tem algumas coisas básicas. A primeira, programação puxada. Tem que ser puxado, né? Empurrado acaba gerando estoque é o pior ponto do JIT, né? Então tem que ser algo puxado, algo que vai, o cliente é quem puxa. Tá? Segundo ponto, controle Kanban. Gente, muita gente fala Kanban para cá, Kanban para lá, Kanban para cá. Nós tivemos uma conversa muito bacana hoje de manhã e que falava o quê? Gente, o Kanban não é para qualquer metodologia. Para programação empurrada, por exemplo, o Kanban não faz muito sentido. Não é uma ferramenta adequada. O Kanban é uma ferramenta adequada para o JIT, Just in Time, que trabalha em cima do conceito de programação puxada. Se você tem algo empurrado, o Kanban vai perder seu significado. O Kanban é uma ferramenta bacana, porque ela é simples e funciona bem, mas para a metodologia puxada, tá? Nós vamos falar um pouquinho também sobre programação nivelada. É importante que vocês saibam que também existe a questão da produção intercalada, de você intercalar, e a questão importante da sincronização. Para você ter uma programação nivelada, que a gente vai falar sobre isso, tem a ver também com a intercalação dos produtos e a sincronização, o momento certo de cada um. Beleza? Vamos continuar. Falando, acabamos de falar que o cerne, né, a palavrinha em negrito aqui, ó, desculpem, da apuração enxuta é o quê? Desperdício, saber identificar e depois lidar, diminuir. E aí nós temos os 7 tipos de desperdício muito comuns, muito famosos dentro da teoria, da filosofia do Lean, do enxuto, tá? E aqui vai a nossa primeira atividade da noite, atividade que vocês que estão presentes na aula vão fazer agora. Aqueles que estão assistindo depois do horário da aula vão poder enviar para mim por e-mail. Nós temos os 7 desperdícios, que é a superprodução, tempo de espera, transporte, processo, estoque, movimentação, produtos defeituosos. Nós vamos agora, por um instante de tempo, dividir em grupos e, se eu não estou muito enganado, nós já somos 7 grupos mesmo. Cada um dos 7 grupos, então, grupo 1 vai trabalhar com a superprodução, vai falar para mim o que é, daqui a alguns minutos, o que é o desperdício da superprodução e me dar um exemplo prático do que para a gente enxergar isso. A mesma coisa, o grupo 2 vai falar do tempo de espera, o grupo 3, o transporte, o grupo 4, de processo, o grupo 5, de estoque, o grupo 6, movimentação, e o grupo 7, produtos defeituosos, tá bom? Então, cada um dos grupos vai falar sobre isso. Eu sei que tem pessoas do diurno, tá? As pessoas do diurno podem escolher um dos grupos, um dos 7 desperdícios para poder falar também. A Tatiane vai falar alguma coisa? Achei que ela ia falar. Não, professor, eu liguei o áudio sem querer, me desculpe. Ah, não, imagina. Então, ó, vou fazer o seguinte, são 8h18 agora. 8 horas e 18 minutos, 20 e 18. Eu vou dar para vocês 15 minutinhos aí. Vamos até às 20 horas e 30. Vamos às 20h33, vai. 15 minutos. Às 20h33, vamos retornar. Ô, professor. Oi. É no mesmo grupo do projeto? Isso, no mesmo grupo do projeto. Ah, beleza. Valeu. Nada. Então, vamos lá. Vamos reunir no mesmo grupo do projeto para vocês pesquisarem, depois me falarem sobre cada um desses temas e me dar um exemplo prático. Beleza? Pode ser? Então, vamos lá. Então, às 8, na verdade, às 20h34, eu volto. 20h34, a gente vai conversar um pouquinho
vocês vão falar o que vocês viram. Então agora eu vou parar de gravar aqui